iniciar a aula de hoje, eu vou iniciar passando algumas orientações de extrema relevância ligado às provas. Perfeito? Então, a semana que vem, vocês estarão em prova. Então, a gente vai realizar nossas provas, elas serão online, né? Então, vai do período do dia 20 ao dia 24, então, a semana inteira de prova, perfeito? Para as disciplinas HMI, perfeito? HAMP, DIB, AMP e AMI. Né? Então, para todos os tipos de disciplina, semana que vem, do dia 20 ao dia 24, perfeito, ocorrerá aí a semana de prova. De extrema relevância, principalmente para a nossa, que é uma AMI, tendo em vista que será uma prova online, eu vou disponibilizar para vocês, ok, um link, tá, que será disponibilizado, tá, unidade 2, sessão 1. Então, disponibilizarei para vocês, isso é padrão da faculdade, tá, um link, a semana que vem, unidade 2, sessão 1, onde a gente vai realizar, onde vocês farão acesso para a realização aí da prova, perfeito? Unidade 2, sessão 1. Para quem tiver, já vou adiantando, né? Para quem tiver disciplina AMP, aula modelo professor, será disponibilizado no encontro 10. Então, o professor irá disponibilizar para quem tem AMP no encontro 10, referente aí o link da prova. Para a nossa, tendo em vista que é uma AMI, unidade 2, sessão 1. Peço que todos fiquem atentos. Esse link, ele ficará disponibilizado por 2 dias. Perfeito? Então, da data que eu vou colocar segunda-feira, né? Vocês terão a disponibilidade aí para fazer a prova por 2 dias. Esse link estará disponibilizado lá na aula. Unidade 2, sessão 1, aula. Então, vai ter um link lá para a prova. Perfeito? No dia da prova, que é a semana que vem, perfeito, eu vou entrar, vou acessar a aula e vou estar online com vocês para dirimir dúvidas. Dúvidas relacionadas, né, efetivamente ao manuseio do sistema e não a conteúdo, tá? Então, eu vou, efetivamente, se alguém tiver alguma dúvida, não ficou claro, perfeito, relacionado ao sistema, eu vou estar online para dirimir dúvidas. Nós faremos as provas pelo sistema Forms. Perfeito, é uma plataforma de envio de perguntas. Serão 10 perguntas objetivas. Então, não terá pergunta dissertativa, serão efetivamente perguntas objetivas relacionado aí às nossas unidade 1 e unidade 2, tá? Então, peço uma gentileza para vocês. A partir de hoje, eu já vou começar a elaborar as questões. Estudem unidade 1, unidade 2, os vídeos que a gente falou, e façam, por gentileza, as atividades, sugestão, hein? Quer dizer, uma dica, acho melhor, né? Façam efetivamente as atividades diagnósticas do AVA. Então, por gentileza, unidade 1, unidade 2, façam efetivamente as atividades diagnósticas do AVA. Vou ver se eu extraio algumas questões. Hoje nós faremos uma revisão. Na verdade, eu ia falar de classificação de créditos. Se eu falar de classificação de créditos, vai me antecipar, né? Eu vou estar muito à frente. Então, eu vou fazer uma revisão daquilo que nós falamos,
disponibilizo a semana que vem o link, fico online para dirimir dúvidas a respeito do sistema. Depois da semana do dia 20, aí eu faço revisão com as provas, perfeito, e efetivamente já lanço no sistema, né? Isso é extraído uma planilha no Excel com a pontuação de vocês, e aí eu já faço o lançamento da nota via sistema. Eu acho que é isso, perfeito. A regra é essa. Então, semana que vem, prova, disponibilizo o link na unidade 2, seção 1. Vocês terão aí 2 dias para fazer a prova, respondendo as questões. Por favor, façam a atividade do AVA. Na outra semana, na semana seguinte, semana do dia 27, eu faço revisão com vocês, vista de provas. No dia da prova, efetivamente, estarei aí online para dirimir dúvidas, né, a respeito do sistema. E é isso. Então, só um detalhe que eu lembrei agora. Só para os alunos que estão aí devidamente matriculados, quem efetivamente tiver problemas aí de ajuste de horário, que já se passou o prazo, cuidado com isso para depois não ter problema em lançamento. Perfeito? O trabalho eu já lancei, então a gente não tem aí muito segredo, acho que vai ser uma prova tranquila. Mas me reitero de novo, né? Por gentileza, me façam as atividades aí diagnósticas do AVA. É esse pedido que eu faço para vocês. Tudo bem? Então, já temos aí uma primeira novidade, né? Efetivamente, prova semana que vem, online, perfeito, link disponibilizado para vocês, sem maiores problemas. Iniciamos a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho, tendo em vista que a gente vai estar em prova, se lembrar mais alguma coisa, depois eu comento. Vou fazer uma revisão, perfeito, da matéria que a gente viu. Parece que não, mas tem bastante coisa, né, que foi vista efetivamente. Se a gente olhar aí do que foi dito e do que tem no AVA, a gente falou bastante coisa, entendeu? Falou até mais coisas que tem no AVA. Então, por favor, deem uma lida aí na 11.101 de 2005, tratem de estudar o AVA, principalmente o AVA, e fazer as atividades diagnósticas. Perfeito? Então, desta forma, a gente passa aí, efetivamente, a falar da aula, daquilo que efetivamente a gente conversou. Perfeito? Então, fazendo aí uma revisão da aula, né, do que a gente falou, quem me pergunta? Tudo que está no caderno, nós podemos estudar o caderno também, né? Só o caderno. Tudo está aqui, né? Tudo está aí, Sandra. Tem bastante coisa, entendeu? Eu dei uma olhada nesse feriado, né? A gente está até bem adiantado, falamos bastante coisa. Eu acho que uma simples leitura já é o suficiente para se responder as questões, tá? Perfeito? Então, tomem cuidado com isso, né? Não deixa para estudar só em cima da hora, dá uma lida antes e para a gente responder as perguntas. Tudo bem, Sandra? Ok. Não entendi. Não, obrigada, entendi. Porque assim, eu costumo estudar pelo caderno, então eu acho que fica mais fácil, eu acho mais resumida. Um pouco complicado. Perfeito, Sandra. Então, vamos se preparar aí para a prova. Vocês têm que ter, efetivamente, o material da Lei 11.101. Já é bom traçar o que a gente vai estudar. A Lei 11.101, considerada como a Lei de Recuperação Judicial e Falência, ela tem 201 artigos e 8 capítulos, né? 201 artigos e 8 capítulos. Sempre que o capítulo 1 trata aí das disposições preliminares, capítulo 2, disposições comuns para falência e recuperação judicial, capítulo 3, recuperação judicial, capítulo 4, convolução
da recuperação judicial em falência, 5, falência, capítulo 6, recuperação extrajudicial, capítulo 7, disposições penais, capítulo 8, disposições finais e transitórias. A gente efetivamente abriu, né, a aula de recuperação judicial e falência, falando sempre, eu sempre inicio, né, toda a disciplina que eu ministro, eu gosto de iniciar falando sobre princípios. E lá no AVA também vem falando de alguns princípios. Os dois mais importantes que a gente tem quando a gente fala aí de recuperação judicial e falência é o princípio da preservação da empresa, perfeito? É um dos mais importantes, que eu já disse para vocês, que é essa prova robusta que efetivamente a gente tem que fazer em juízo, né? E o princípio do par creditio creditorium, né? Tratamento paritário aos credores e suas várias classes, que a gente, hoje, na verdade, iríamos tratar da classificação dos créditos, mas vamos deixar isso para a próxima aula pós-prova. Perfeito? Então, são os dois princípios, que é preservar a empresa e tratar os credores de forma igualitária, né? Então, são os princípios de maior peso aí quando a gente fala de recuperação judicial e falência, da Lei 11.101 de 2005. Perfeito? E dissemos o seguinte, do princípio da preservação da empresa. É um princípio de extrema relevância, falei muitas vezes, reiterei várias vezes, que a gente tem que demonstrar em juízo a viabilidade econômica da empresa, que ela só está passando por um motivo aí, por intempéries, né, de crise econômica, perfeito, mas que ela tem viabilidade econômica. É isso que efetivamente a gente tem que demonstrar em juízo quando a gente vai fazer um pedido de recuperação judicial. Nessa linha, quando a gente fala de pedido de recuperação judicial, a gente comentou, né, o que é um pedido de recuperação judicial? É uma ação judicial que serve para reorganizar a empresa e tentar superar a crise, né, econômica na qual ela se encontra. Então, a gente tem que demonstrar a viabilidade econômica e alegar aí o princípio da preservação da empresa. Então, a ideia é recuperação, né? Dizer que ela se encontra num momento de crise, mas que ela tem viabilidade econômica e que, oportunamente, ela sairá desta crise. Perfeito? Esse é o objeto da nossa ação. Aí vem a ideia, quem é que pode fazer o pedido de recuperação judicial? A regra é o empresário devedor, seja um empresário individual ou a sociedade empresária. Então, a regra para que a gente possa fazer um pedido de recuperação judicial é o empresário devedor, seja empresário individual, seja a sociedade empresária. Porém, nós temos aí a exceção à regra, perfeito? Que efetivamente não se aplica a sociedade simples, empresas públicas, sociedade de economia mista, empresário sujeito à liquidação extrajudicial, instituições financeiras, bancos, seguradoras e assim vai. Por quê? Essas pessoas não estão na regra, né, da recuperação judicial, porque elas efetivamente têm que se submeter a processo de liquidação e não processo de recuperação judicial. Então, a gente vê muitos bancos, né, que um compra a carteira do outro, seguradora, uma compra a carteira da outra, a mesma coisa do que empresas operadoras de plano de saúde. Por que é feito isso? Porque eles trabalham, né, a maioria delas são regidas pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e elas trabalham com uma margem que chama-se responsabilidade técnica, né? Então, significa dizer o quê? Que quando efetivamente dá uma baixada nesta responsabilidade técnica, eles efetivamente têm que passar a sua carteira para outra instituição que queira absorver aí no mercado.
é um regramento deles. Por isso que eles não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial e não faz parte do objeto do nosso estudo. É apenas, então, somente para que a gente tenha conhecimento, tá? Então, essas pessoas, bancos, seguradoras, operadoras de plano de saúde, não se submetem ao plano de recuperação judicial. Eles se submetem efetivamente à liquidação, né? Então, eles têm uma reserva técnica, perfeito? Quando esta reserva é baixada, ok, efetivamente eles têm que liquidar, passando esta carteira para outra instituição financeira que queira efetivamente absorvê-la aí no mercado. Então, reiterando, muitas das vezes a gente vê, né, banco vendendo carteira para banco, seguradora vendendo carteira de determinado segmento, seja veículo, seja patrimonial, seja o que for, para outra companhia seguradora, então, uma vez que teve aí uma redução na sua reserva técnica, é o nome mais correto. Perfeito, então isso não se sujeita à recuperação, e sim à liquidação judicial. Quais são aí os requisitos necessários para a gente pedir aí esta recuperação judicial? Como devemos instruir aí a nossa petição inicial? Como é que devemos instruir? Perfeito? Quais são os requisitos necessários, né? Exercício regular das atividades há mais de 2 anos, então a gente tem que ter uma regularidade no exercício da sociedade empresária ou da sociedade ou do empresário individual, então mais efetivamente de 2 anos, não ser falido ou não ter declarado extintas as suas responsabilidades, então já não pode ter sido efetivamente declarado, né, falido, perfeito, porque há um impedimento, a gente vai chegar nesta linha, né, do impedimento, perfeito, ou já ter declarado extintas as suas responsabilidades, não ter obtido recuperação judicial em 5 anos, não ter obtido recuperação judicial em 5 anos, porque eu acho esse dispositivo de extrema relevância. Poxa, porque se a pessoa já pediu uma recuperação judicial, precisa ver se ela efetivamente é um bom administrador, né? Administrador do seu empreendimento, onde ela efetivamente está errando. Ela precisa ter aí um aprimoramento empresarial. E nessa linha, eu sempre acho cabível, eu acho que se tornar, eu cheguei a comentar isso até em sala de aula já com vocês, eu acho que deveria se ter um treinamento, né? Deveria se ter, no mínimo, uma pequena qualificação técnica para que esta pessoa se transformasse, seja empresário individual, seja sociedade empresária. As pessoas não têm o mínimo de conhecimento de questões tributárias, questões trabalhistas, questões societárias, né? A responsabilidade que tudo isso envolve. Então, se tornar empresário é fácil. Para a gente conseguir um CNPJ, é a coisa mais fácil que tem. De um dia para o outro, a gente consegue, né, ser empresário. Eu quero fazer a gestão dessa linha empresarial, desta empresa, e depois eu quero ver o encerramento dessas atividades empresariais. É extremamente difícil. Abrir uma empresa é fácil. Fazer a gestão e fazer efetivamente a extinção dela, né, a liquidação dela, o término dela, efetivamente é bem difícil, é muito difícil, ok? Então, a gente precisa verificar, né, se a lei, na verdade, quer verificar se efetivamente essa pessoa tem, no mínimo, um gabarito para exercer uma atividade empresarial, porque nós não podemos nos esquecer que uma pessoa que não esteja exercendo bem a sua atividade empresarial, pode ser que ela leve consigo, né, outras empresas a um processo de falência. Então, pode ser que ela leve consigo outras pessoas a um processo de falência. Então, a responsabilidade não está só do negócio na qual ela exerce, perfeito?
efetivamente tem outras pessoas que podem ser afetadas por uma má gestão da empresa ou do empresário individual ou da sociedade empresária. Não ter condenação em crime falimentar e não estar respondendo nenhum tipo de processo nesse sentido, tá? A gente viu isso lá no artigo 48, né? Do pedido de recuperação judicial, ele vem traçando aí efetivamente os requisitos para efetivamente a gente pedir aí uma recuperação judicial. O que deve, esses são os requisitos. Agora, o que deve conter efetivamente na nossa petição inicial? Está lá no artigo 51 da lei. O que deve conter, né? As exposições concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômica financeira. Então, a gente tem que falar da situação patrimonial, principalmente se a empresa tem patrimônio. E nessa linha, o que levou ela, as razões para que ela entrasse nessa crise econômico-financeira. Quais foram os motivos ensejadores que levaram essa empresa a passar aí por esse percalço financeiro? Então, quando a gente estiver narrando os fatos, isso efetivamente tem que estar bem elucidado, perfeito? Porque o juiz quer entender isso, não podemos nos esquecer que efetivamente ele vai ter que deferir esse pedido de recuperação judicial. Então, não é só pleitear, a gente tem que pleitear e tem que ter o acolhimento aí pelo Poder Judiciário. Então, o artigo 51, que trata aí o que se deve conter, né, efetivamente, está lá. Exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. 2. As demonstrações contábeis dos 3 últimos exercícios e as levantadas especialmente para instruir o pedido. Então, a gente tem que pegar as demonstrações contábeis dos 3 últimos exercícios. Quando a gente fala de exercício contábil, a gente fala dos 3 últimos anos, né? Via de regra, inicia-se no 1º de janeiro e termina no 31 de dezembro. Então, os 3 últimos demonstrações contábeis de todo esse período. Perfeito? Então, aí está a importância, é uma situação que a gente tem que conversar com o contador da empresa e ver se efetivamente ela mantém aí uma escrituração contábil regular. Porque isso pode ser, se ela for irregular, pode ser um motivo, tá, de indeferimento da nossa petição inicial, do não acolhimento do pedido de recuperação judicial. Perfeito? Então, as 3 últimas demonstrações contábeis, que nada mais é do que o balanço patrimonial da empresa, tá? Ativo, passivo e patrimônio líquido. Lógico que nessa situação, ou a empresa está com um passivo muito aberto, né? Que a gente chama de passivo a descoberto, ou seja, a dívida efetivamente está enorme, ou então a empresa já não está com um passivo tão descoberto assim, mas subentende-se que efetivamente ela vai entrar em crise. Então, já se pede aí, já se faz o pedido de recuperação patrimonial. Como eu disse, juntar o balanço patrimonial, tudo isso que eu estou falando é artigo 51, tá? Juntar o balanço patrimonial desses 3 últimos períodos. Nós podemos também juntar um documento que eu acho de extrema relevância, que é o DRE, né? Demonstração do resultado do exercício. Professor Marcos, qual é a diferença de DRE, demonstração do resultado do exercício, que vem elencado aqui no artigo 51, e do balanço patrimonial? Perfeito? É que o DRE, algumas empresas fazem ele num período menor. Ele é receita e despesa, receita e despesa, receita e despesa.
perfeito? Tem empresas que estabelecem isso mensalmente, tem empresas que estabelecem a periodicidade trimestral, tem outras empresas que estabelecem a periodicidade semestral, né? O balanço patrimonial ele já é anual. Quanto efetivamente a gente evoluiu, quanto a nossa empresa cresceu nos últimos tempos. Qual é o balanço, qual é o ativo, qual é o passivo dela. Diferentemente do DRE. Tem meses que a gente efetivamente pode ter uma lucratividade maior e tem meses que podemos ter aí uma lucratividade menor. Por isso que a empresa faz menção tanto a balanço patrimonial, como efetivamente a demonstração do resultado do exercício, pela periodicidade. Tem empresa que, principalmente aquela empresa que tem uma contabilidade corretíssima, justa, né? Ela efetivamente quer acompanhar mês a mês o que está acontecendo, de acordo com as suas receitas e despesas, se ela efetivamente está tendo lucro. Aí, a contabilidade, na verdade, não gosta muito de fazer isso, porque dá muito trabalho, né? Eles preferem estabelecer aí uma periodicidade trimestral. Uma empresa que zela efetivamente por isso, ela faz um DRE mensalmente, acompanha despesa por despesa, seja inclusive uma folha de sulfite impressa, seja coisas bem simplistas, né? O valor, o custo de um copo descartável, e assim vai. Isso tem impacto? Lógico que tem impacto, né? A gente pega aí as auditorias que é feito na empresa, principalmente quando o administrador judicial pede, você vê uma folha de sulfite impressa, ela tem um custo de 15 centavos. Isso já é mais ou menos estipulado, tá? Entre o custo da máquina, o custo da folha, o custo da impressão, o custo da energia, tudo isso efetivamente é catalogado. Então, por um pedido de recuperação judicial, essas coisas mais simplistas que às vezes a gente despreza, né? Um descarte de uma folha de sulfite e assim vai, para o pedido de recuperação judicial, isso tem valor econômico, isso tem interesse. Se é uma empresa que faz pouca impressão, perfeito. Uma empresa que faz uma tiragem aí de 30 mil cópias por mês, isso representa e muito. Perfeito, porque de repente é um crédito de algum credor. Então, nosso pedido deve ser instruído obrigatoriamente. O artigo 51 coloca como requisito obrigatório, tá? A exposição da situação patrimonial e da situação que levou ela a esta crise econômica, a demonstração dos exercícios levantada nos últimos 3 anos, para que se tenha um panorama, né? Esse balanço patrimonial da empresa, a demonstração dos resultados acumulados, o DRE, né? E nós temos um outro documento que pode ser juntado também, o DRA, mas vamos ficar aqui só no exercício DRE, perfeito, para que a gente tenha aí uma análise bem pormenorizada dessa empresa. Até quando a gente entra com um pedido de recuperação judicial, via de regra, a gente faz uma reunião com o contador para ver se ele efetivamente tem essa contabilidade regular, né? DRA, DRE, balanço patrimonial, e aí a gente precisa ter isso muito bem exposto, porque é requisito obrigatório de acordo com o artigo 51 da lei, sob pena de indeferimento da inicial, na qual a gente está efetivamente propondo em juízo. Temos aí também o relatório gerencial do fluxo de caixa e a sua projeção. O que significa dizer isso? Às vezes a empresa não tem recebível hoje, mas porque ela vende a prazo, mas para os próximos meses ela terá recebíveis. Então, eu preciso desse relatório de fluxo de caixa para os próximos meses. Não podemos nos esquecer que quando a gente fala de recuperação judicial, a gente está falando de um momento sazonal, né? Uma crise sazonal, uma crise periódica.
que a empresa tem viabilidade econômica, e os credores, né, devem ser postos em pé de igualdade e todos eles devem receber. Então, a gente só tem uma crise efetivamente momentânea. Isso tem que ser muito bem posto na nossa petição inicial. Isso tem que estar muito bem demonstrado, tá? A relação nominal de todos os credores, então temos que fazer a apresentação de todos os credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou dar, perfeito? Relação integral de todos os empregados. Quando a gente tratar de classificação de crédito, né, eu preciso saber nessa linha, efetivamente, se, porque a gente está num pedido de recuperação judicial, se efetivamente a empresa não sair desta crise momentânea na qual ela vivencia, o próximo passo será falência. Então, eu preciso da relação nominal de todos esses empregados, e é bom que a gente já peça, né, uma prévia, se a gente fosse rescindir com todos esses empregados, qual seria o valor destas rescisões. Então, quando se propõe efetivar a inicial, a gente já pede para a contabilidade, ó, me passa a relação completa de todos e me faz, na data de hoje, né, efetivamente, quanto daria o valor dessas rescisões. Perfeito? Para eu já fazer aí uma projeção de quanto eu teria que pagar. Ok? Porque a gente já sabe que os créditos trabalhistas são créditos privilegiados. Então, eu já tenho que ter aí um valor, ok, de quanto eu teria que pagar para essas pessoas. Então, a gente já faz até incluir o aviso prévio indenizado. Já me faz rescisões de todos eles, que eu quero apresentar a relação nominal deles junto com o termo de rescisão, incluindo aí o aviso prévio indenizado. Estou te mandando embora, e o seu valor para receber que você tem, que você teria direito, é esse. Lógico que as diferenças o empregado pode buscar oportunamente via Justiça do Trabalho e depois se habilitar aqui na recuperação judicial. Mas é bom que, efetivamente, aquilo que é indiscutível, aquilo que é incontroverso, que são verbas decisórias, já esteja elencada aí num termo de rescisão de contrato de trabalho, para demonstrar para o juiz qual é o tamanho do meu passivo à data da propositura da ação. É isso que ele quer saber, ok? Relação dos bens particulares dos sócios. Nossa, relação dos documentos particulares dos sócios, mas por que isso? Porque nós temos aí a figura, né, da desconsideração da personalidade jurídica. Então, nós já vimos que para se pedir a desconstituição da personalidade jurídica por abuso de poder ou desvio de finalidade, dois requisitos cumulativos, abuso de poder ou desvio de finalidade. Então, a gente monta uma pessoa jurídica para que não haja confusão patrimonial entre o patrimônio da empresa e os bens pessoais, né, do empresário individual ou da sociedade empresária. Então, a grande ideologia de se constituir uma pessoa jurídica é para que não haja confusão patrimonial. Perfeito? Porém, não podemos nos esquecer, se houve abuso de poder ou desvio de finalidade, acarreta o que nós já conhecemos, né, a desconsideração da personalidade jurídica. Acarretando a desconsideração da personalidade jurídica, a gente vai chegar nos bens pessoais dos sócios. Então, aqui o artigo 51, efetivamente, da lei, trata como requisito obrigatório, né, a relação dos bens particulares dos sócios. Porque se efetivamente tiver aí a desconsideração da personalidade jurídica, esses bens serão afetados. Isso acontece muito na prática a todo momento, é um pedido que a gente faz com muita frequência.
a gente sabe que sempre há essa confusão patrimonial, né? As pessoas não conseguem entender que quem é empregado vive de salário. E quem é empregador, quem é empresário, ele tem que viver de pro labore. E não é na prática o que a gente presencia, né? O que a gente vê. As pessoas fazem essa confusão, né? Esse abuso de poder, esse desvio de finalidade. As pessoas pegam efetivamente o dinheiro da empresa, ok? E gasta e desvia para fins particulares. É um desvio de função, né? Por exemplo, a pessoa pega o dinheiro da empresa, efetivamente compra um carro novo, efetivamente troca de barco, faz viagem, assim vai. E aquelas empresas que são mais familiares é onde a gente encontra maiores resistências, porque o pessoal, para mudar de ideologia, não é tão fácil assim, é muito complicado. Nessa linha, existe um trabalho que a advocacia exerce, que eu acho top demais, gosto muito de trabalhar com isso, que chama-se governança corporativa. Governança corporativa, onde você faz a parte administrativa, a parte jurídica e a parte contábil desta empresa. Você faz uma governança. Professor Marcos, eu não tenho qualificação, efetivamente, para trabalhar na parte contábil, por exemplo, mas você contrata uma pessoa para te ajudar nisso, tá? Até mesmo na parte administrativa e, efetivamente, na parte jurídica, porque tem muita coisa a ser feita. Então, tem muitos escritórios especializados em direito empresarial que trabalham especificamente com governança corporativa, ok? Por que isso? Quando a gente tem empresas familiares, a conjectura, né, da ideia é efetivamente o marido desvia o dinheiro para si, a esposa também faz uso desse dinheiro, os filhos, e assim vai. E para que eles não entrem em atrito, é bom que tenha um escritório terceirizado que exerça esse trabalho. Perfeito? E tem muita empresa que adere a essa política, né, a esta gestão empresarial, um monte delas. Tem empresa que é bem clara, ó, se você me deixar minha empresa rodando, trabalhando, sem efetivamente qualquer passivo, e passivo de todos os tipos, né, passivos trabalhistas, passivos tributários, passivos cíveis e assim por diante, se ela efetivamente estiver trabalhando, estiver me dando lucro e não me constituir nenhum passivo, é esse tipo de gestão que eu quero. Eu também me livro de efetivamente entrar em atrito com esposa ou esposa com marido, com filhos e assim vai. Então, eu prefiro delegar esta competência a um terceiro, ok? Que trabalhe com gestão corporativa. Muitos escritórios de advocacia trabalham com gestão corporativa. Perfeito? E consegue receber de 3 lados, da parte administrativa, da parte jurídica e da parte contábil. Então, é um trabalho árduo a ser feito, mas é bem rentável, né? E pega toda a parte aí do direito empresarial. Perfeito? Então, já falei da relação dos sócios, o extrato atualizado das contas bancárias, para ver efetivamente se não está tendo aí desvio de dinheiro, certidões e cartório de protestos, né, para que a gente possa aí efetivamente verificar se tem passivo nessa localidade, aonde está negativado, e depois, na hora que a gente efetivamente for contratar aí, contactar, melhor dizendo, né, com os credores, a gente vê quanto efetivamente é o passivo dele, principalmente na seara civil. Perfeito? Competência, né, para esse pedido, que serve para os 3, né, para o pedido de recuperação judicial, para o pedido de homologação do plano de
recuperação extrajudicial e para o próprio pedido de falência. Não podemos nos esquecer que a gente está tratando aqui desses 3 institutos: recuperação extrajudicial, recuperação judicial e falência. Sendo que falência a gente vai ver pós-prova, ok? Então, a gente está falando de recuperação judicial e de recuperação extrajudicial. A gente já disse, ok, que a competência é o principal estabelecimento do devedor. Então, eu falei dos requisitos, né, para o que deve conter aí efetivamente a nossa petição inicial e qual é o foro competente para qual eu tenho que endereçar. A gente conversou isso nas nossas aulas. O foro competente, né, tratando de competência de acordo aí com o artigo 3º da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, ok? É efetivamente onde ele mantém aí o principal estabelecimento da empresa, porque tem muitas empresas que têm matrizes, né, matriz e filiais. Então, a gente tem que saber aí o principal estabelecimento. Porém, temos uma discussão aqui doutrinária e jurisprudencial desta fala, né? Qual é considerado o principal estabelecimento, efetivamente, do devedor para a propositura da ação de recuperação judicial ou para homologação do pedido, né, de recuperação extrajudicial? É considerado o principal estabelecimento do devedor, aquele onde se concentra o maior volume do negócio do empresário. Então, se ele tem uma matriz e diversas filiais, perfeito, é considerado o principal estabelecimento aquela que tem maior volume de negócios, onde ele efetivamente concentra esse maior volume de negócios. Não significa, então, dizer que a competência seja a matriz. Perfeito? E sim, o estabelecimento que concentra aí o maior volume de negócios. Então, é esta localidade que efetivamente nós iremos propor aí a nosso pedido de recuperação judicial e no extrajudicial, onde iremos fazer o pedido de homologação, né? O pedido de homologação desse pedido de recuperação extrajudicial. Nessa linha, o artigo 6º da Lei de Falência e Recuperação de Empresa fala de prevenção do juízo, ok? Esse artigo prevê que a distribuição de um pedido de falência e de recuperação judicial torna prevento. Então, se você fizer em qualquer outra localidade que não seja efetivamente o principal estabelecimento do devedor, aquele que você fizer efetivamente já torna ele prevento e ele efetivamente, né, todas as ações que estão em curso serão efetivamente encaminhadas para lá. Ok? Vejam só que é bastante coisa, né? A gente tem que saber qual é o principal estabelecimento, os requisitos que vai na petição inicial, pedir toda essa documentação para estar muito bem instruída, muito bem demonstrada, DRE, demonstração do resultado do exercício, DRA, balanço patrimonial, relação completa dos empregados, efetivamente com as suas rescisões, se fossem feitas nos dias de hoje. Então, a gente pega todos os termos de rescisões, incluindo aí um aviso prévio indenizado, ok? Para ver o custo disso, ou seja, é bastante pedido a ser feito, ok? Quem são efetivamente o sujeito passivo, né? Quem é efetivamente o sujeito passivo desse pedido de recuperação judicial? É o empresário devedor ou a sociedade empresária? Perfeito? Então, efetivamente, é o sujeito, né, o empresário devedor.
que é efetivamente o empresário individual, ou a sociedade empresária. Nessa linha, eu acho que a gente já estudou, né, os tipos de sociedade, direito empresarial, os tipos societários. Aí peço para vocês darem uma atenção especial nesses tipos societários. Perfeito? A gente tem que ter conhecimento desses tipos societários, tá? Falamos da atuação do Ministério Público, ok? Artigo 4º, o representante do Ministério Público intervirá nos processos de recuperação judicial e falência. Perfeito? Ele não participa de todos atos, né, de processo falimentar, perfeito? Mas apenas nas ocasiões previstas em lei, ou quando o juiz da causa assim determinar. Então, o Ministério Público, principalmente em se tratando, né, de crimes falimentares, perfeito? Ele efetivamente participa. Caso contrário, não há uma participação ampla do MP, perfeito? Ele só fica efetivamente monitorando com o seu custos legis, né, como fiscal da lei, para ver se a lei 11.101 efetivamente está sendo cumprida aí na sua integralidade. E se não há efetivamente nenhum crime falimentar. A gente falou dos pressupostos, professores, se efetivamente, né, a gente não fizer uma inicial contendo todos os requisitos lá do artigo 51. O juiz, efetivamente, ele vai ou indeferir o nosso pedido, a nossa inicial, indeferimento da inicial, ou ele efetivamente pode pedir para emendar, que a gente oportunamente junte os documentos faltantes, perfeito, à nossa petição inicial, indo de encontro com o artigo 51. Eu, na verdade, meus amigos, eu acho que tudo que é emendado, rasurado, ok, reformado, não fica bom. Eu não gosto de emenda, de rasura, de reforma. Eu sou totalmente contra esse tipo de situação, né, de reforma, emenda, rasura, isso não me apetece muito. Contanto que eu sou totalmente contra chegar nessa linha de reforma trabalhista. Pelo amor de Deus, faz uma norma nova, ok? Então, nessa situação que a gente está tratando aqui de petição inicial, né, tentem efetivamente já traçar tudo, né, colocar tudo que o requisito legal efetivamente exige, para o juiz não ter que ficar, doutor, a dita inicial, doutor, emenda inicial, que não está claro os fatos da situação econômica, perfeito? Junte os documentos, aí você tem que ficar correndo atrás. Então, como eu disse para vocês, às vezes é muito melhor pegar o administrador, pegar o contador, pega o jurídico, faz uma reunião, expõe quais são, o que você vai ter que demonstrar em juízo, perfeito? A viabilidade econômica e a situação sazonal na qual a empresa efetivamente se encontra, traça uma estratégia jurídica para se fazer esse pedido, já com uma visão futurista, já deixa tudo traçado, já anexa toda a documentação e já distribui a ação. Tem muita gente que fala assim, mas isso vai demorar demais se eu ficar efetivamente juntando. Pô, é melhor do que o juiz ficar despachando e a gente efetivamente ficar... eu entendo que, inclusive, é mais moroso, né? Mais demorado. Você ficar toda hora esperando decisão judicial, junte-se, colacione. Primeiro que eu acho que o profissional demonstra efetivamente um desconhecimento enorme.
e segundo, que na minha opinião é mais moroso. Então, vamos tentar dar mais agilidade, já põe uma inicial justinha, completa e distribui a ação. Perfeito? Nessa linha, a gente falou efetivamente que, sendo deferida, né? A gente falou do indeferimento. Se a inicial for deferida, aí é nomeado o administrador judicial, ok? Quem é essa? A gente conversou muito a respeito disso, do administrador judicial. Quem é esse administrador? Ok? Está lá no artigo 21 da lei, a gente comentou a respeito disso. Deve ser um profissional idôneo, preferencialmente, é dispositivo legal, tá? Preferencialmente advogado, administrador de empresa, contador ou economista. Aí a lei puxou um pouquinho para nós, ela já coloca como o primeiro da lista como o advogado. Olha, assina inclusive de administrador de empresas. Então, o advogado, administrador da empresa, contador ou economista. Ou também pode ser qualquer empresa especializada, né? Pessoa jurídica especializada. É aquilo que eu disse, alguns escritórios trabalham com governança corporativa, tá? Então, eles também podem fazer, né, às vezes aí, do administrador judicial, indo de encontro aí o artigo 21 da lei. Perfeito? Então, qualquer um de nós, enquanto operadores do direito, podemos ser aí um administrador judicial. Tem colegas advogados que efetivamente adoram, né, trabalhar com um processo de recuperação judicial. Então, nessa linha, eu gostaria de mencionar, deixar bem claro, que muitas das pessoas falam assim, eu trabalho com direito empresarial. Mas você trabalha com direito empresarial, qual área do direito empresarial? Porque a área do direito empresarial é simplesmente enorme, tá? É simplesmente enorme. Você trabalha com marcas e patentes, você trabalha com recuperação judicial. Qual é, dentro do direito empresarial, o que você efetivamente faz? Ou temos aí uma boutique de advogados, que é muito comum hoje, né, os escritórios terem aí uma boutique de advogados, né? Então, é nessa linha que a gente tem que verificar qual área dentro do direito empresarial eu vou gostar de atuar. Qual que vai me dar aí maior rentabilidade e aquilo que eu efetivamente gosto de fazer. Que a rentabilidade é consequência daquilo de um desenvolvimento de um bom trabalho. E o desenvolvimento de um bom trabalho é aquilo que você efetivamente goste de fazer, tá? Então, a gente já falou aqui que do administrador judicial deve ser um profissional idôneo, preferencialmente advogado, administrador de empresas, contador ou economista. Não podemos esquecer que esta pessoa é que a gente chama, né, uma expressão em latim, é um longa-manos do juiz, né? Uma mão longa do juiz, é um braço do juiz que está dentro da empresa. Então, toda vez que a gente faz um pedido de recuperação judicial, é afastado os administradores e o juiz nomeia um administrador dele. É essa pessoa que vai fazer a função de longa-manos do juiz, né? De efetivamente apoiar o juiz em todas as suas decisões. Então, é uma pessoa que efetivamente a gente tem que ter próxima a nós. É a pessoa que vai deliberar o bom andamento desse pedido de recuperação judicial. É um longa-manos do juiz, tá? Pergunto para vocês, dentre estas figuras, só para fechar essa linha, né? Do advogado, do administrador, do contador ou economista, porque fala-se, em primeiro lugar, preferencialmente o advogado. A grande ideia, né, de ser o advogado é que isso envolve um processo judicial, é um pedido de recuperação judicial.
Então, tendo em vista que a gente vai ter aí um envolvimento, né, de um processo judicial, o profissional que tem mais afeição a processo é advogado, ok? É efetivamente advogado, que tem afeição efetivamente à legislação e ao processo, é o próprio advogado. Então, fica muito melhor que seja nomeado um advogado. Por isso que fala-se preferencialmente, ok? Pelo conhecimento do direito material e pelo conhecimento do direito processual. Não que os outros não tenham, né? Mas a gente tem essa particularidade de ter o conhecimento de direito material e do direito processual. O artigo 30 e 31 vem falando artigo 30 e 31 da Lei 11.101 de 2005, né? Da substituição e da substituição e destituição do administrador judicial. Então, ele pode ter uma renúncia justificada, ele efetivamente renunciar à nomeação dele para ser um administrador judicial. Muitas das vezes, como isso é feito? A gente faz um currículo, passando aí as nossas qualificações técnicas, e entrega nas varas. Perfeito? E aí a gente põe alguns cases de sucesso, na qual efetivamente a gente já tenha participado. Se o juiz concordar aí efetivamente com o desenvolvimento dos seus trabalhos, ele te nomeia. Muitas das vezes você pode renunciar, não querer, né, efetivamente aquele encargo. Ele te nomeia, mas você não quer. De repente você está muito atarefado de serviço, efetivamente é uma recuperação judicial que você acha que vai dar um trabalho simplesmente enorme para ser feito, então eu não quero participar. Porém, tem que ser uma renúncia justificada, você tem que justificar o motivo da sua renúncia. Está lá no artigo 30 e 31 da 11.101. Incapacidade superveniente, o administrador adoeceu, ficou acometido de alguma anomalia, né, e não pode mais exercer as suas atividades habituais. Falecimento, ou mesmo um impedimento, efetivamente ele tem algum grau de parentesco com as partes, então ele é impedido, ok? E podemos nos falar aí da destituição, perfeito? Quando ele for omisso, quando ele for negligente, houver conflito de interesse com a massa. Então, como ele efetivamente é uma pessoa que é um longa-manos do juiz, ele que faz toda essa operacionalidade, ele que traça a diretriz, perfeito, de como efetivamente a nossa recuperação judicial irá se comportar em juízo, ele também tem que dar andamento nisso. Muitas das vezes ele é omisso, deixa passar prazo, tá? Não respeita efetivamente, não está muito preocupado com o bom andamento dos trabalhos. Nessa situação, ele pode ter a destituição. E quem pede essa destituição? Os credores do devedor que está em processo de recuperação judicial. Ok? Então, nessa linha, muitas das vezes o credor fala, poxa, ele não está no andamento. O credor tem muita pressa que essa empresa se recupere e que essa empresa faça o pagamento. Ele tem um crédito a receber se efetivamente o administrador judicial não está dando andamento, eu tenho que fazer uma petição ao juiz pedindo a destituição dele. Ele não está efetivamente indo de encontro aos interesses, né, dos credores. Ou se tem algum motivo escuso, está retardando efetivamente o bom andamento dos trabalhos, por qual motivo? O que está sendo omisso aí? Porque ele está sendo negligente. Tudo isso eu tenho que demonstrar em juízo. A gente falou da remuneração, que está no artigo 24, né,
da 11.101 de 2005. Pelo amor de Deus, para a prova já deixem aí separada aí a Lei 11.101 de 2005. Perfeito. Quando a gente estava em prova presencial, muitos alunos iam fazer prova de recuperação judicial e falência, e alguns vademecums não tinham nem a norma. Então, por favor, veja aí se o seu vademecum tem a norma, tá? E qual é o valor, né, do trabalho desenvolvido, né? Qual é a remuneração do administrador judicial? Limite de 5% do valor dos créditos sujeito à recuperação judicial, ok? E no caso da falência, o valor dos bens falimentares, de todo o acervo da massa falida. Então, na recuperação judicial, 5% dos créditos. Perfeito? E na falência, que a gente vai ver oportunamente, 5% da massa falida. Ok? Agora, professor Marcos, esse valor pode ser reduzido? Sim. Então, se a gente estiver falando, né, de microempresa, uma empresa de pequeno porte, tipos societários, por isso que os senhores têm que ter o conhecimento desses tipos societários, ele pode ser reduzido, o juiz pode reduzir esse percentual, ok, para 2%. Caso contrário, se não for microempresa, é empresa de pequeno porte, o valor é de 5%. Sendo microempresa e empresa de pequeno porte, há uma redução aí desse valor de 2%. Perfeito? Vejam que quando a gente está falando de microempresa e empresa de pequeno porte, elas são classificadas de acordo efetivamente com o valor, né? Com o regime tributário, ok? De quanto elas oferem ao ano, né? Então, há uma classificação. Vejam que cai muito bem, né? O valor de 5% para 2%. Por que eu tenho que saber isso? Para ver se você tem interesse em trabalhar para esta empresa em recuperação judicial. Está falando de remuneração aqui. Então, será que vale a pena para microempresa e empresa de pequeno porte, 2%? Para os demais tipos societários, 5%? Quem vai fazer efetivamente essa observância a gente, enquanto advogado, se quer exercer essa função, né, de administrador judicial. Então, é uma análise que a gente tem que fazer. Perfeito? As funções do administrador judicial, seja na recuperação judicial, seja efetivamente na falência, são iguais, não há qualquer distinções. Isso vem elencado, eu nem vou falar, porque é um elenco de funções, vem elencado lá no artigo 22 da lei. A gente está falando do artigo 21, do artigo 22. Terminamos de falar sobre o administrador judicial, falamos aí da sua remuneração, de 2% para microempresa, empresa de pequeno porte, 5% para os demais tipos societários. Falamos que as suas funções estão elencadas lá no artigo 22. Aí, na aula, nós mencionamos sobre a Assembleia Geral de Credores. Perfeito? Dissemos que, efetivamente, é um órgão, né, constituído pelos credores de caráter deliberativo sobre as questões das dívidas. Então, os credores se reúnem para deliberar sobre as questões da dívida. Um órgão deliberativo. Assembleia Geral de Credores. Perfeito? A pergunta, ela é obrigatória ou ela é facultativa, hein? Obrigatória ou facultativa? Assembleia Geral de Credores. Uma pergunta boa para a prova, hein? Pensando bem, né? A Assembleia Geral de Credores,
perfeito, ela é facultativa, tanto para a recuperação judicial quanto para a falência. No entanto, dificilmente, né, seja na recuperação judicial, seja na falência, ok, não terá Assembleia Geral de Credores. Eu disse para vocês, eu lembro isso em sala de aula, na aula virtual que a gente comentou, que é melhor para nós termos a Assembleia Geral de Credores, para que a gente possa tomar a melhor decisão, para que a responsabilidade seja efetivamente compartilhada com os credores. A gente fala de recuperação judicial, e mesmo na falência, os maiores interessados são os credores. Então, para que a gente não tenha aí surpresas de tomar uma decisão na qual não agrade a todos os credores, é melhor que se tenha uma assembleia, ok? Para que é um órgão deliberativo, para que a gente tome uma decisão em conjunto, tá? Só que aí, meus amigos, é aquela situação. Muitas das vezes a gente vai pegar, né, credores que efetivamente são fáceis de lidar, efetivamente a gente tem uma facilidade de comunicação, e a gente vai pegar algumas pessoas, né, algumas empresas, melhor dizendo, alguns credores, melhor ainda, né, que efetivamente querem discutir por tudo. Aqui funciona semelhantemente, eu também dei esse exemplo, como uma administradora de condomínio, né? Tem condomínio que a gente administra muito bem, tem condomínio que efetivamente a gente administra muito mal, porque as pessoas não deixam nem você administrar, não deixam nem você desenvolver bem seu trabalho. Aqui compete ao advogado ser autoridade, ok? E efetivamente fazer as imposições aquilo que ele acha cabível. Mas eu também entendo que se compartilhar, né, uma assembleia deliberativa, a melhor decisão efetivamente há de ser acatada. Tudo bem? Efetivamente, falando das funções da Assembleia Geral de Credores, está lá no artigo 35, tá? Da lei. Podemos nos esquecer que a gente está tratando aí de uma revisão para a prova é a semana que vem, para quem chegou atrasado, é uma prova online, e tudo isso já foi visto, perfeito? Então, a função da Assembleia Geral de Credores, que está lá no artigo 35, perfeito? Quais são, né, as funções dessa Assembleia Geral de Credores? A maioria delas, efetivamente, é a análise, a principal dela, né, melhor dizendo, análise e votação do plano de recuperação judicial, sendo que esse pode ser modificado, aceito ou rejeitado, tá? Pelos credores. Então, a principal função da Assembleia Geral de Credores é a análise do plano de recuperação judicial. Então, quando a gente falar de classificação de créditos, aí que mora efetivamente um perigo simplesmente enorme, ok? Por quê? Para quem não entende muito de classificação de crédito, né, os credores em especial, muitas das vezes não entende aonde o crédito dele será classificado, quando ele efetivamente vai receber. Então, nós temos, aí compete a nós, né, fazer um esclarecimento dessa classificação de crédito, que será objeto da nossa próxima aula pós-prova, e que a gente passe isso para os credores da classificação do seu crédito. Porque uma das funções da Assembleia Geral de Credores, que vem elencada lá no artigo 35 da Lei 11.101, é fazer a análise e a votação desse plano de recuperação judicial, que pode ser aceito, pode ser modificado e pode ser rejeitado pelos credores. Então, compete a nós, né, fazermos
ok? A explicação da onde o crédito dele será classificado e quando ele efetivamente será pago, ok? Nesse pedido de recuperação judicial. Lógico, o intuito do credor aqui é só único, receber. É o que interessa para ele, recebimento. Então, a todo momento vai ficar perguntando, quando será meu recebimento? Qual é a previsão? Qual é a probabilidade de eu receber? Como eu disse, muitas das vezes, nessa Assembleia Geral de Credores, ok? A grande problemática é que quando vai para a análise e votação do plano, ele não entende, né, que o plano, o crédito dele, de repente, está na linha de pagamento, está mais abaixo. E aí ele fica impugnando o plano de recuperação judicial, sob a alegação que efetivamente ele será prejudicado, ele não entende essa classificação. Aí eu acho de bom alvitre, né, que o advogado faça um tutorial, explique essa classificação de crédito, para que ele possa ter uma melhor visão do recebimento dele. Perfeito? Então, a outra função da Assembleia Geral de Credores é efetivamente a formalização da constituição do Comitê de Credores, tá? A escolha dos membros que efetivamente participarão e terão ligação direta com o administrador judicial. Então, se faz uma assembleia para eleger aí o Comitê de Credores. Porque se todos os credores efetivamente ficarem impugnando, um dos requisitos, um dos princípios, melhor dizendo, né, que está lá no AVA de vocês, unidade 1, seção 1, é a economia processual. A grande ideia é que esse processo de recuperação judicial ande rápido. Então, a gente falou do princípio da preservação da empresa, a paridade de igualdade, né, nos recebíveis, e outro princípio que está lá, o princípio da economia processual, para que efetivamente isso ande bem rápido. Então, é melhor, indo de encontro a esse princípio, que a gente constitua um comitê de credores, haja uma assembleia para a constituição desse comitê de credores, para que a gente possa dar continuidade, né, neste princípio. Ok? Vamos lá? Quando a Assembleia Geral de Credores pode ser convocada? A qualquer momento, por conveniência do juiz, se o juiz quiser algum esclarecimento sobre o andamento, né, desta recuperação judicial, perfeito, a qualquer momento. O juiz pode efetivamente pedir que se faça aí uma Assembleia Geral dos Credores, tá? A pedido do administrador judicial, então a gente pode ter essa convocação pelo juiz ou pelo próprio administrador judicial, e a pedido de qualquer credor, tá? Que represente no mínimo 25% do valor dos créditos de uma determinada classe. Então, se a gente tiver um credor que o seu crédito represente 25% do valor total dos créditos, ok? Ele também pode efetivamente pedir aí que se tenha aí uma Assembleia Geral de Credores. Então, eu acho... Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Pessoal, eu acho que efetivamente, nessa primeira parte da aula, é o que tínhamos para falar dessa revisão. Perfeito. A gente volta aí depois do intervalo, dando continuidade. Então, se vocês observarem aí, a gente já falou bastante coisa, a gente finalizou a aula passada falando do comitê de credores, que eu vou falar isso pós-intervalo, tá? Depois a gente iria falar aí, efetivamente, da classificação dos créditos, mas isso não será objeto desta B1, perfeito? Então,
eu encerro por aqui a minha fala e efetivamente abro aí para a gente dirimir algumas dúvidas. Alguém queira perguntar algo para mim? Bom dia, tá todo mundo aí? Vocês estão aí? Tudo bem? Bom dia, professor. Fala, tá todo mundo aí? Vou fazer uma pergunta para o senhor com relação à petição. A petição ela deve ser a mais completa possível. Sim. Uma petição desse tipo aí, quantas páginas vai? Porque ela tem que demonstrar toda a informação para o juiz e que ele precisa saber a mais completa possível, porque as petições que a gente vê aí, ela é bem concisa, de 8 páginas, 10 páginas. Com relação a essa petição inicial, ela tem mais ou menos quantas páginas? Apesar que hoje o processo eletrônico. Ok, eu acho o seguinte, Odair, eu não gostaria de falar em número de páginas. Eu, na verdade, gostaria de falar no preenchimento de todos os requisitos do artigo 51. Então, eu entendo da seguinte forma: quanto mais completa ela for preencher os requisitos do artigo 51, com certeza a gente vai dar efetividade ao princípio da economia processual. Perfeito? Então, eu diria para você que ela seja o mais completa possível, preenchendo aí todos os requisitos do artigo 51 da 11.101. Perfeito? Basta você seguir lá. Tá? Então, no artigo 51, ele fala obrigatoriamente. Só que você tem os requisitos facultativos, aquilo que você acha que é cabível. Ok? Então, o artigo 51 fala dos requisitos obrigatórios. Mas tem algumas informações, né, que são informações de mercado, por exemplo, que são requisitos facultativos. Perfeito? Cada empresa tem um segmento de mercado, que você pode se somar aí ao artigo 51. Então, o artigo 51 trata dos requisitos obrigatórios, mas compete a nós, advogados, também colocar aí aquilo que a gente entende facultativamente de relevância, de importância para maior esclarecimento do juiz. Quantidade de folhas, sim, entendeu, Odair? Você está me falando de quantidade de folhas da petição inicial, ok? Aí, Odair, vai de colega para colega, assim, entendeu? Não tem um número, né? Tem gente... vai ser extensa. Ela é mega extensa, né? Porque numa dessa você já quer colocar, instruir ela, inclusive já fazer relação dos credores, já mencionar tudo bonitinho no corpo da petição inicial, perfeito? Eu considero isso ótimo, né? Eu acho que todo o anexo de petição inicial, ele deve estar em tópico no corpo da petição inicial. Perfeito? Então, se você vai me falar de crédito trabalhista, você já relacionar todos os empregados e já colocar o crédito de cada uma. Depois, anexo a essa petição inicial, perfeito? A documentação comprobatória daquilo que você está alegando, né? Para maior elucidação do juiz, entendeu? Não é só juntar documentos, né? A gente tem que falar narrativa. Por exemplo, quando você quando a gente está falando da empresa, do segmento da empresa, eu tenho que explicar como é que essa empresa opera no mercado, ok? É o tópico número 1, exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões. Então, se essa empresa tem uma sazonalidade, perfeito, eu tenho que colocar isso para o juiz e explicar como é que foi o trabalho dela nos últimos anos, como é que ela se solidificou no mercado, o que efetivamente mudou em decorrência do cenário atual. Então, não vamos falar de número de páginas, vamos só falar o seguinte: ela tem que preencher aquilo que é obrigatório de acordo com o artigo 51 da lei,
ela tem que preencher facultativamente aquilo que o colega advogado entenda para melhor elucidação da peça das suas argumentações e que ele esgote. Então, você vai ter advogado que vai fazer uma peça disso em 5 folhas e você vai ter advogado que vai fazer, né, efetivamente em 30, 40, 50 folhas. Perfeito. Desde que efetivamente ela esteja completa, é o que nos interessa. Tudo bem, Odair? Beleza, obrigado. Nada. Mais alguém queira me perguntar algo? Não? Então, pessoal, vamos sair para um intervalo para tomar um cafezinho, pode ser? Tem alguém aí? Ok, professor. Ninguém quer falar com o senhor, né, professor? Toda vez. Falar comigo, meu. Brincadeira.